Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma única palavra. É, uma palavra só, mas que carrega o peso, a cor e a resiliência de uma nação inteira. Vamos juntos desvendar a história por trás da chicandarinha. Então, a primeira pergunta que vem na cabeça é a mais óbvia, né? Afinal, o que significa chicandarinha? Pode parecer um termo meio estranho, desconhecido, mas eu garanto que no final da nossa conversa, o significado profundo dela vai ficar super claro. Muito bem, vamos começar nossa investigação. Nessa primeira parte, a gente vai, montar esse quebra-cabeça linguístico para entender de onde essa palavra surgiu e, o mais importante, por que ela precisou ser inventada. E para entender a palavra, a gente precisa conhecer quem está por trás dela. A figura central dessa história é Kalani da Silva, um observador muito atento que conseguiu dar um nome para algo que todo mundo via, mas ninguém tinha conseguido batizar ainda. E quem era esse cara? Kalani da Silva não era só um acadêmico, não. Ele era poeta, professor, jornalista. Mas olha, acima de tudo, ele era alguém que estava ali sentindo o pulso das ruas de Moçambique. Um verdadeiro cronista da vida como ela é. E essa citação aqui, ela resume tudo, né? Para Kalani da Silva, a língua não podia ser uma coisa estática que vem de fora para dentro. Pelo contrário, tinha que ser uma ferramenta viva, pulsante, que descrevesse a realidade que o povo de fato vivia. Agora sim, vamos pro coração da coisa para finalmente responder aquela nossa primeira pergunta. Vamos explorar o que é a chicandarinha, começando pela sua origem literal, lá no mercado mesmo, e depois subindo para o seu poder como uma grande metáfora. Bom, na sua essência, a palavra descreve uma coisa bem concreta: a agitação, a correria dos mercados informais de Moçambique. Pensa só naquela economia de rua, sabe? Onde as pessoas dão um jeito de ganhar a vida fora das estruturas mais formais. É exatamente aí que a chicandarinha nasce. Só que a genialidade da palavra é que ela não para por aí. A definição literal é só a porta de entrada. A gente está prestes a entrar num universo de significados bem mais profundos. Antes de mais nada, chicandarinha é sobre sobrevivência. É aquela correria do dia a dia, a luta para botar comida na mesa, a necessidade de se virar quando o sistema formal, não dá conta de todo mundo. É a economia da necessidade, pura e simples. Mas não é só sofrimento, não. A palavra também carrega uma criatividade imensa. Não se trata só de sobreviver, mas sim daquela engenhosidade de criar um negócio do zero, de achar soluções inovadoras com pouquíssimos recursos. É a arte de transformar dificuldade em oportunidade. E por fim, chicandarinha é praticamente um sinônimo de resiliência. É a força, a persistência do povo moçambicano que dia após dia encara os desafios e continua construindo, negociando e prosperando do seu próprio jeito. Então a gente chega no ponto central. Mas por que criar uma palavra para isso? Porque a linguagem é poder. Dar um nome para alguma coisa é um jeito de reconhecer que ela existe e que ela é importante. E nesse quadro, o contraste fica muito claro. De um lado, a gente tem o português formal, que às vezes soa até meio distante, né? Descreve uma economia oficial que não inclui todo mundo. Do outro, uma versão da língua que é viva, dinâmica, autêntica, capaz de criar termos como chicandarinha para descrever a economia de verdade, aquela que pulsa nas ruas. E com isso a gente chega na nossa conclusão, pensando no legado, na importância dessa criação do Kalani da Silva. Afinal de contas, por que uma única palavra pode ter um impacto tão grande? A grande lição aqui é a seguinte: o ato de nomear empodera. Ao criar chicandarinha, Kalani da Silva não só descreveu uma atividade econômica, ele deu valor, deu visibilidade e, principalmente, deu dignidade a milhões de pessoas cuja luta e criatividade eram até então meio que invisíveis na língua oficial. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A chicandarinha deu nome a uma realidade moçambicana. Então fica a pergunta no ar: que palavras únicas, especiais, definem o mundo à nossa volta? Quais são as chicandarinhas que existem por aí no nosso cotidiano?